Bom dia a todos. Primeiro dizer que sempre que eu venho a Campo Grande sou muito bem recebido, né? Então, primeiro agradecer todo esse acolhimento que não dá chabu, né? E isso é muito gratificante. Segundo, também como é legal poder estar participando de um evento que eu acho que tem toda uma aposta em nível nacional e que aqui vocês também estão inseridos, mas que é um evento que extrapola o muro, inclusive pela própria composição de quem está aqui, né? E nesse sentido é mais interessante ainda de que a gente possa estar... Sumiu? Eu mesmo. Que a gente possa estar numa aula magna de um curso de mestrado e ao mesmo tempo estar atravessando todo o muro que faz imaginariamente uma relação entre academia e serviço. Eu acho que essa possibilidade é um desafio permanente. Em particular, todos nós que temos uma história de vida profissional, acadêmica, que tenta fazer esse atravessamento o tempo inteiro. Então, eu tenho uma formação na área de medicina, isso há muitos anos atrás, né? Eu me formei, estou fazendo agora exatamente 41 anos de formado em medicina esse ano. E nesse longo trajeto eu sempre tive uma aposta da minha própria formação, que era a aposta de não aceitar a separação dos muros entre esses dois grandes lugares, a academia de um lado e o serviço do outro. Então, na minha trajetória, que é razoavelmente longa nesses últimos anos, ela vem tentando fazer exatamente uma construção de que é necessário a gente atravessar permanentemente essas barreiras imaginárias, que é necessário a gente construir um nível de cumplicidade do ponto de vista da construção de um novo modelo de cuidado no Brasil, no campo da saúde, e tento fazer isso coerentemente em todo lugar que eu me insiro. Atualmente eu tenho uma inserção na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tive um longo trajeto da minha vida que inicia na USP e termina na Unicamp, onde eu me aposentei em 2003, depois de mais de 30 e tantos anos de sala de aula, entre aspas, né? E minha vida na rede de serviço, eu fui sanitarista da rede de serviço também por bastante tempo, no cotidiano do serviço, fazendo uma mistura entre a clínica e as práticas sanitárias como uma aposta da minha própria vida profissional. E depois de um tempo, saindo da Unicamp, eu acabei me inserindo de novo na universidade, mas aí no Rio de Janeiro, onde eu atualmente sou professor titular de saúde coletiva, num campus que é um desses campos de interiorização, que é na cidade de Macaé, no norte fluminense. A gente também tem feito esse esforço de fazer o tempo inteiro esses atravessamentos dos territórios, e eu não consigo entender que a gente possa fazer uma aposta de um novo modelo de cuidado no campo da saúde se a gente não fizer essas rupturas entre a academia e o serviço, no sentido de buscar sempre os poros que nos conectam. E esse tem sido o foco permanentemente da minha própria aposta na produção de conhecimento. E nesta direção tem certos desafios que eu vou comprando junto com as equipes no cotidiano do serviço, no meu contato multiprofissional, com a prática cotidiana dos trabalhadores, com o mundo dos usuários dentro do serviço, com as demandas que tem do ponto de vista da formação e
da pesquisa na universidade e vou tentando, junto com um monte de gente que trabalha comigo, senão seria inviável isso, pegar certos desafios e produzir uma devolução nestes desafios na minha conexão com o cotidiano, né, das práticas de cuidado. E esses desafios, eles sempre, eu olho para eles numa conversa muito intensa com os trabalhadores dos serviços. Porque se eu conseguir me conectar com os trabalhadores do serviço, de uma certa maneira, essa finalidade do ponto de vista da academia, para mim, ela é muito bem cumprida. Então eu olho muito mais isso do que os quesitos burocráticos da universidade, né? E os quesitos burocráticos da universidade vêm como efeito e não como objetivo meu. Então o meu objetivo é sempre ir atrás desse diálogo. E ultimamente eu tive 2 grandes desafios, eu vou tentar costurar eles aqui na conversa com vocês, que envolvem aí uma certa discussão neste campo da saúde, por onde mesmo opera as principais formas de aquisição de conhecimento que nós todos, trabalhadores de saúde, pesquisadores, profissionais em geral desse campo, os próprios usuários, os gestores, por onde mesmo opera as grandes aquisições de conhecimento às quais nós estamos inseridos. E dentro disso, eu tive uma possibilidade de me debruçar sobre um tema que não é um tema simples, dentro dessa questão da produção de conhecimento, que era uma demanda que eu recebi por parte de um evento que ocorreu nacional aí há um tempo atrás, em Brasília, que é a Mostra de Saúde da Família. E esse encontro que mobilizou mais de 10 mil pessoas, eu creio que vários daqui estavam lá, pelo menos algumas pessoas que eu conheço estavam lá, e na sequência depois um grande congresso, que é o da Rede Unida, que foi em Fortaleza, que mobilizou 6 mil pessoas. E eu tive um desafio que era a ideia de, na minha experiência, o que é que mais me instigava hoje para pensar grandes questões nas práticas cotidianas das equipes de saúde nos territórios. E eu fiquei tentando achar um ponto de discussão, que era um ponto de discussão que me mobiliza há muito tempo e que continua me mobilizando a todo momento que eu estou envolvido com os profissionais na sua prática cotidiana. Bom, hoje sexta-feira, eu diria que segunda-feira, então há 4 dias atrás, eu estava, por exemplo, dentro de uma unidade com várias equipes de saúde da família, fazendo exatamente uma discussão com eles de questões que eles estavam vivendo no cotidiano e que, de uma certa forma, exigia essa possibilidade de eu trocar com eles essa tensão, que eu acho que é uma tensão que nós precisamos enfrentar neste campo da saúde, que se nós não soubermos enfrentar, ela não permite a gente construir novas práticas de cuidado que tem na vida do outro a grande aposta. Então esse é um primeiro elemento que me parece importante, que é o meu marcador ético, de onde eu vou tentar falar, tanto na questão da produção do conhecimento, quanto nas apostas no interior do mundo do trabalho, no cotidiano dos serviços. O primeiro princípio ético, para mim, é um princípio que nasce de uma aposta brasileira. E eu diria que, infelizmente, ela não é uma aposta mundial, mas ela é uma aposta, pelo menos, de boa parte de grupos dentro do Brasil. E mais que isso, é uma aposta que foi construída de uma maneira muito árdua, de uma maneira muito longa e ainda não consagrada plenamente, mas que é uma aposta que a mim me mobiliza muito, não é? Que é essa ideia de que nós construímos nesse país, um país que tem uma desigualdade muito grande instalada nele, a noção constitucional
de que a vida de qualquer um vale a pena. É óbvio que muitos diriam que a gente tem na Constituição brasileira a ideia de que a saúde é um direito, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E é assim que está escrito lá no artigo 196 da Constituição brasileira de 88. Mas eu faço uma leitura deste artigo deste jeito que eu estou falando. O Brasil faz uma aposta, a partir desse reconhecimento constitucional, de que a vida de qualquer um vale a pena, e esta vida é um patrimônio social. E, portanto, é um dever do Estado garanti-la, individual e coletivamente, e é um direito de todos tê-la, não é? Essa aposta não é uma aposta simples, em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Por exemplo, se você for para o país mais rico do mundo, não existe uma aposta desse tipo, nem na lei, que a vida de qualquer um vale a pena. Na realidade, no país mais rico do mundo, a vida de qualquer um vale a pena se ele puder comprá-la. Então, isso tem uma tradução imediata. A vida de qualquer um não vale a pena igualmente, não é? Então, os Estados Unidos é um país que não acompanha esse tipo nem imaginário, porque o imaginário é que a saúde é um bem de mercado. Então, é um país que está convicto que a saúde, para ser obtida, tem que ir no mercado para ser comprada. Isso é consagrado como princípio na sociedade americana. E não só na sociedade americana. Você poderá ir para algum país europeu e, de uma certa maneira, imaginar assim, a vida de qualquer francês vale a pena. Bom, mais ou menos, porque uma coisa é a garantia do direito no antigo estado do bem-estar social, que existia na Europa. A outra coisa é você ver hoje como é que a Europa se mobiliza em transformar intensamente diferença em desigualdade. Então, se você andar pelos países europeus, então não é só um país que nem a França, você pode andar pela Espanha, você pode andar pela Alemanha, você pode andar pela Itália, ou seja, você pode fazer um percurso em vários países europeus e você vai ver que há um esforço de que a diferença entre o europeu e o não europeu se institui como desigualdade. Quando a diferença se institui como desigualdade, ela se institui como uma relação vertical de alguém sobre o outro e não de alguém com o outro, não é? Então, quando a diferença não é desigualdade, quando a diferença do outro me enriquece, a minha relação é com o outro. Quando a diferença do outro é desigualdade, a minha relação é sobre o outro. E isso é uma característica que marca muito, por exemplo, movimentos dentro da sociedade europeia, que diferente dos Estados Unidos, que essa desigualdade é nitidamente quem chega e quem não chega no mercado, no caso da sociedade europeia, essa desigualdade se instala por ser e não ser europeu. E quem se propõe a ser assimilado pela cultura europeia poderá então aí ser tratado não no campo da desigualdade, mas nesse campo do igual direito. Mas quem não se dispor a ser assimilado será tratado como desigual. Por isso que um grande problema que mobiliza a Europa hoje, inclusive entre as ideologias mais de direita, mais de esquerda, é o que se faz com o imigrante. Porque o imigrante é que institui essa relação do diferente e desigual, não é? É só você ver a recente eleição da Comunidade Europeia e você vai ver que todos que ganharam o primeiro lugar foram candidatos de uma postura fascista em relação aos imigrantes, né? Então isso tem um grande apelo na sociedade europeia contemporânea. E o Brasil? Bom, o Brasil é um país que, apesar de fazer uma grande aposta de que a vida de qualquer um vale a pena, a gente tem uma árdua possibilidade ainda a percorrer para construir isso. Por quê? Porque nós somos sim um país em que a diferença é desigualdade.
E não é obrigatoriamente dentro da mesma lógica americana e dentro da mesma lógica europeia. Por exemplo, é muito difícil dizermos no Brasil quem é imigrante e quem não é imigrante. Por quê? Porque é um país de imigrantes. Então você é capaz de chegar em qualquer grande cidade brasileira e tentar perguntar, a partir de que geração você pode dizer que todo mundo é brasileiro? Você não terá respostas tão lisas, não é? Porque, diferentemente da Europa, nós somos um país muito ocupado pela imigração. É óbvio que nós poderíamos estar falando dos povos indígenas, dos povos que aqui estavam, e aí sim nós temos um grande drama em relação a esse tipo de processo, não é? Que é, mesmo que imaginariamente se reconheça o outro como povo, isso não tem superado a relação de diferença como desigualdade. Mas nós temos uma outra instalação da desigualdade, que é a nossa desigualdade construída historicamente, que é uma desigualdade que não tem um traço obrigatoriamente econômico e nem um traço obrigatoriamente desse imigrante estrangeiro, mas ela tem um traço da desigualdade social. Então o Brasil ele tem uma longa construção neste processo de que socialmente a diferença se institui como desigualdade. Então nós temos as elites, sejam intelectuais, sejam as elites econômicas, sejam as elites no espaço da ciência, que elas têm uma postura muito elite sobre si mesmo e, de uma certa forma, uma grande visão de exclusão dos outros que não pertencem ao seu próprio grupo. O Brasil é um país que faz isso, é um país que tem essa tradição. Nós temos uma tradição que é muito ruim para nós, que é, para superar a noção que a vida de qualquer um vale a pena, nós precisamos superar essa produção em nós, essa produção de que este outro, diferente socialmente, não é um desigual, ele é uma outra forma de produção de existência. E aí, este desafio é o desafio que o Sistema Único de Saúde tenta enfrentar. Por isso que o Sistema Único de Saúde é um sistema que exige da gente muita clareza e muita ética, e uma aposta de que é possível fazer um país diferente, não é? O Sistema Único das políticas no plano do Estado que nós temos nesse país é talvez aquele que mais no cotidiano cria para nós grandes desafios, porque ele, de uma certa maneira, ele cria o desafio que ali, naquele encontro diário que nós, trabalhadores de saúde, temos com quem chega a nós, em qualquer lugar, seja no território, seja dentro de um serviço, em qualquer lugar, a gente tem um desafio brutal, que é o de perceber este processo da diferença do outro, mas o de não instituir uma relação de desigualdade com o outro. E isso exige de nós, no campo das práticas de cuidado, ter que inventar processos relacionais com o outro, em que o outro torna-se legítimo perante nós. Legítimo a ponto da gente considerar que essa vida que ele traz é uma riqueza em si e que, portanto, nos interessa profundamente. Esse tipo de desafio, ele exige, de um lado, um posicionamento ético muito claro. Esse posicionamento que eu marquei: a vida de qualquer um vale a pena e, portanto, ela me interessa. Ela interessa para nós, trabalhadores de saúde. Ela interessa para nós, o coletivo que está ali em contato com esta vida que chega a nós. Então, esse é um princípio ético. Essa vida me interessa. A outra questão não se resolve na ética. A outra questão resolve-se na construção dos processos de trabalho.
se resolvem na configuração tecnológica que nós, profissionais de saúde, ali no nosso modo de trabalhar, temos como desafio. Quais são as tecnologias no campo do cuidado que nos permite o encontro com essa diferença e, ao mesmo tempo, a incorporação dessa diferença como imperativa para a produção do cuidado. Nós sabemos que isso é talvez um dos desafios mais gigantescos que nós temos. Porque para cumprir com esse desafio, para cumprir com o desafio que essa vida que chega a nós é um imperativo categórico que vai comandar o nosso encontro, inclusive entre nós, é uma construção que não é imediata. E é uma construção que nós temos tido muita dificuldade no cotidiano do serviço. Pensar isso é talvez das últimas produções que eu tenho feito, é uma questão que me atraiu para fazer essa conversa com as equipes de saúde da família, e para a qual eu escrevi um texto que já no título ele tem uma grande provocação, porque ele não é de simples entendimento. Então o próprio título do meu texto já é para produzir provocação. Ele chama A Vista do Ponto de Vista. E eu vou falar um pouquinho dele para voltar para esses problemas que eu trouxe para vocês. Eu aprendi essa ideia de que todo ponto de vista tem uma vista e não um ponto. Porque normalmente nós ficamos presos ao ponto e não à vista. Mas eu aprendi a ideia que todo ponto de vista tem uma vista, e é sobre esta vista que interessa conversar, mais do que sobre o ponto. E eu aprendi com um pensador, há muitos anos atrás, que fez essa formulação, que é o Frei Beto. Lendo um texto do Frei Beto há muitos anos, e aí o Frei Beto estava discutindo algumas coisas, se eu não me engano, que passava pelo tema da anistia no Brasil, alguma coisa assim, e aí ele solta essa frase: não, mas a discussão aqui é sobre a vista do ponto de vista. Bom, isso anda na minha cabeça, anos anda na minha cabeça, e eu tentando achar um modo de conversar com isso. E aí eu acabei escrevendo em novembro, dezembro, um texto que tinha esse nome: A Vista do Ponto de Vista, as tensões no interior das equipes. Nesse caso eu peguei na saúde da família, mas são as tensões em todos os coletivos de trabalhadores. O que significa isso? Isso significa enfrentar a seguinte questão. Eu sempre uso esse exemplo, então se vocês olharem um vídeo meu, vocês vão ver eu falando às vezes desse exemplo, porque eu acho que é um bom exemplo. Esse exemplo aqui é o seguinte: eu acho que se eu olhar para aqui as pessoas todas que estão na sala e falar, isso aqui é uma garrafa d'água, eu acho que aqui neste momento nós não teremos desacordo sobre isso. Isso é uma garrafa d'água. E aí eu diria, eu gostaria que cada um do seu lugar falasse desta garrafa d'água. Ora, partindo do princípio que todos concordamos que isto é uma garrafa d'água, a nossa conversa é que nós teríamos ponto de vista distinto sobre a garrafa d'água. Mas todos teríamos o mesmo acordo na vista desse ponto. Todos estamos falando de garrafa d'água. Isso quer dizer, se nós temos um acordo que isto é uma garrafa d'água, nós podemos ter diferenças entre nós de pontos de vista. Deu para pegar essa ideia? Então, eu pediria para a Mara descrever a garrafa d'água que ela está vendo.
ela descreveria a garrafa d'água e poderia até dar significados de como é complicado ter garrafa d'água. Aí eu pediria para alguém do outro lado descrever a garrafa d'água, ela também poderia estar descrevendo, mas não descreveria do mesmo ângulo que a Mara, e poderia estar dando outros significados sobre a garrafa d'água. Poderia falar contra a indústria que fabricou essa garrafa d'água. Poderia falar sobre o absurdo que é o preço atual de garrafa d'água. Tem aeroporto hoje no Brasil que cobra R$7 uma garrafa d'água, não é? Talvez você compre ouro de uma maneira mais facilitada. Mas todos nós estaríamos conversando sobre a garrafa d'água. Mas eu poderia ter alguém que não pertence a este grande agrupamento nosso aqui, que vem de um outro lugar no mundo, e que eu falasse para ele: olha a garrafa d'água. E ele olharia para mim e falaria assim: garrafa d'água? O que é uma garrafa d'água? Isto não é uma garrafa d'água, isto é uma prisão de água. Esta pessoa não conceberia jamais a ideia de que nós estaríamos olhando a mesma coisa. Ele teria uma divergência, não do ponto de vista, ele teria uma divergência da vista do ponto. Ele diria assim: no meu mundo não existe a possibilidade de existir garrafa d'água. Existem sim águas livres e águas aprisionadas. Esta é uma água aprisionada e não me agrada. Ora, nós sabemos que existem algumas línguas que não têm os 6 pronomes pessoais que nós temos. Nós, desde pequenininho, a gente é ensignado. Eu uso isso de uma frase do Deleuze, e eu gosto muito. Desde pequenininho, quando a gente vai para a escola ser alfabetizado, mas antes de ser letrado, quando a gente tem as conversas familiares desde pequenininho, nós somos ensignados a noção real que no mundo existem 6 pronomes pessoais, com alguma variação: eu, tu, ele, nós, nós, ele. E aí algumas variações: o ele sempre vem antes, o ela sempre vem depois. E isso é uma figura que eu chamo de ensignar, usando essa palavra do Deleuze. Ensignar quer dizer que quando a gente ensina a língua portuguesa para alguém, ou alguém aprende a língua portuguesa, ela forma uma visão de signos do que é o mundo para ela. Então, se você perguntar quantas categorias de pessoas existem no mundo, ela vai falar 6. Eu, tu, eles, nós, nós, eles. Acontece que existem línguas no mundo que não têm 6 pronomes. Não existe alguns destes pronomes. Então, estas crianças que estão aprendendo a sua língua natal, se eu perguntar quantas categorias de pessoas tem no mundo, ele vai dizer 4. Não tem, por exemplo, nem o tu, nem o vós. Ou o outro vai dizer: bom, não tem variação entre alguns destes componentes, a gente só tem 3 pronomes: eu, o outro e os outros. Ora, existem várias línguas no mundo sendo faladas e que não obedecem à mesma vista do ponto. Isso quer dizer que, na realidade, nós não construímos o mesmo mundo só porque nós temos ouvido, nariz e olho de comum. Se você pegar os 7 bilhões de humanos na Terra hoje e dizer: todos estão funcionando direitinho, os olhos funcionam direito, vamos supor, né? Porque não é verdade. Os ouvidos estão funcionando direito,
o nariz está funcionando direito, a boca e a pele. Peguei quase todos os sentidos, não é? E aí você diz, lógico, então, se todos os corpinhos estão funcionando igual, então nós construímos o mesmo mundo para nós. Errado. Nós não fabricamos o mesmo mundo. Há grupos que fabricam um mundo, há grupos que fabricam outro mundo. Isto quer dizer que entre nós pode ser que a nossa diferença não seja do ponto de vista. Pode ser que a nossa diferença seja da vista do ponto. E essa diferença da vista do ponto, ela é mais complexa do que a diferença do ponto de vista. Mesmo que tenham pessoas que se matem pela diferença do ponto de vista. Mas existem povos que matam os outros pela diferença da vista do ponto. É só ver o que os Estados Unidos faz com um monte de lugar. Já perceberam que eu tenho problema com os Estados Unidos, né? Não é só, é uma pena. Então vocês reparam, essa tensão, vale a pena pensar sobre ela. Vale a pena, porque não é uma diferença em que nós podemos partir do princípio que estamos olhando a mesma coisa, como seria a questão da garrafa d'água, porque a gente pode não estar olhando a mesma coisa, a gente pode estar falando de mundos distintos. E aí, como é que eu olho o mundo de um jeito, me encontro com alguém que fala de outro mundo que não é o que eu falo? E como é que isso pode permitir encontro e não guerra, cooperação e não hierarquia, alteridade e não autoridade? Vocês sabem o que é alteridade? A alteridade está representando, é uma palavra com L, que quer dizer o outro. Então, alteridade é essa relação do outro em mim e de mim do outro. Essa relação da alteridade é um grande tema. Há quem diga, e eu sou um dos que pensa assim, de que nós só produzimos vida na alteridade. Sem alteridade, a gente não produz a nossa existência. O famoso romance Robinson Crusoe, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, o autor teve que inventar um papagaio, a princípio, para poder criar jogo de alteridade. E depois inventa mais uma outra figura nativa. A alteridade, inclusive em certas áreas da teoria da subjetividade, ela é fundante da minha existência. É o meu jogo de alteridade com a minha mãe, com meu pai, com os outros em mim, que faz eu construir o meu território, ou os meus territórios identitários. Não é? Tem várias teorias que tratam dessa questão. Então, como é mesmo que eu posso, nesse encontro com a alteridade, não transformar isso em autoridade sobre o outro? Ora, quando nós estamos num diálogo, no campo da formação, quando nós estamos num encontro, no campo do cuidado, nós estamos diante disso. E isso é um elemento de construção do que é exigido para nós nas nossas práticas como trabalhadores e nas nossas práticas de produção de conhecimento. Essa exigência, ela deve o tempo inteiro operar sobre nós, só que nós não damos visibilidade para isso. Ela está presente em nós, no nosso cotidiano do trabalho, mas nós não falamos disso. Por exemplo,
Nós temos no Brasil 14 profissões de saúde. Não sei se vocês conseguem nominar as 14. Outro dia eu fiz um exercício dentro de uma sala com um grupo de estudantes e nós conseguimos chegar nas 14. Mas vocês poderiam aí ficar pensando a quantidade de profissões de saúde que vocês conhecem. Então nós chegaríamos fácil, perto dos 14, não é? Quais são os trabalhadores universitários que operam no campo da saúde e que se inserem como trabalhadores desse território? Então nós poderíamos começar, não é? Terapia ocupacional, fono, nutrição, médico, enfermeiro, psicólogo, odontólogo, biomédico, fisioterapeuta, farmácia, biólogo, saúde coletiva, que agora tem um curso de graduação, educação física, serviço social. Vão aí nominando. Vocês chegam. E eu diria que quando eu fazia medicina nos anos 60, a gente não conseguiria contar 14. Não existiam esses 14, não é? Na realidade, há um processo intenso de criação de novos núcleos profissionais. Ora, isso é interessante. Nós profissionais, ali no cotidiano do serviço, quando nós nos encontramos um com o outro, o que a gente faz com a diferença do nosso ponto de vista e o que a gente faz com a diferença da nossa vista do ponto? A experiência cotidiana não é muito legal, na maioria dos casos. A saída que muitas profissões têm na relação com a diferença do ponto de vista da outra profissão, ou da vista do ponto da outra profissão, ela se resolve por autoridade. E inclusive dentro de regras de lei, e não no debate do conhecimento. Por exemplo, o médico, quando está tendo uma tensão de ponto de vista e de vista do ponto com o psicólogo, ou com o enfermeiro, ou com o terapeuta ocupacional, como ele resolve este problema? Com o conselho regional. A enfermagem, quando está tendo este tipo de problema, como que ela resolve? Com o conselho regional. E a físio? Com o conselho regional. Isso quer dizer que nós temos um mecanismo de gestão da tensão no cotidiano que não é no campo da discussão da natureza do ponto de vista e da vista do ponto. Não é isso que a gente conversa. A gente praticamente, eu vou falar do médico, né, porque profissionalmente eu tenho mais autoridade a falar da minha profissão, não vou falar da profissão dos outros. Dentro de uma certa tensão, eu levanto a bandeira e falo, mas isso é ato médico, você está fazendo exercício ilegal da medicina. E essa divisão foi no campo do conhecimento? Foi no campo das experiências? Como é que se definiu isso? Bom, no Brasil a gente conseguiu dizer que a acupuntura, que é um saber milenar da medicina chinesa, é ato médico. Então dá para ver como é que a gente resolve essa questão. Não é na discussão do conhecimento. E isso cria uma tensão que não é fácil de manejar. Esta tensão, se ela não vai para a natureza da diferença, se ela apela para um de fora para controlar, e este de fora é pelo poder político, financeiro, administrativo, burocrático, jurídico, se é um de fora que regula, a tensão que opera por dentro, ela não desaparece, ela fica ali o tempo inteiro
pedindo passagem. E isso vai gerando cotidianamente sérios processos de incômodo na forma como vai se tentando construir coletivamente uma troca de saberes, ponte entre os territórios, conversa sobre o ponto de vista e a vista do ponto. E aí fica sobrando isso para uma vista do ponto e um ponto de vista que é mais nobre do que todos os pontos de vista e vista do ponto das profissões, que é a vista do ponto e o ponto de vista do usuário do serviço de saúde, por exemplo. Qual é, afinal de contas, se a vida de todo mundo vale a pena, se a vida do outro é uma produção rica de existência, se o outro é autoridade sobre si, mais do que nós sobre ele, se ele é uma alteridade sobre nós profissionais, qual é o lugar que a vista do ponto e o ponto de vista dele ocupa no interior das equipes de saúde para nós conversarmos sobre as nossas vistas do ponto? Este elemento é tecnologicamente estratégico para poder pensar novas formas de cuidado. Nós temos que conseguir equacionar tecnologicamente a possibilidade da invasão da vista do ponto e do ponto de vista deste outro, que é quem necessita desta relação, em termos da vida dele, para a gente poder operar a mediação do encontro entre nós. A mediação do encontro entre nós não pode vir de fora. Não pode ser burocrática, financeira, administrativa. Do ponto de vista do cuidado, o processo regulatório do encontro entre nós tem que vir de dentro do encontro do cuidado. E esse de dentro do encontro do cuidado é o que vem dali, daquela vida que é a vida que dá riqueza à produção do cuidado, que é a vida deste outro que dá sentido ao nosso trabalho. Este mecanismo, ele é chave para a gente poder tratar das nossas diferenças sem que ela caia nas relações autoritárias entre nós. E para que a gente possa eliminar a impossibilidade da conversa e instituir a cooperação entre os nossos saberes e fazeres em função de algo que dá sentido ao nosso trabalho, que é essa vida do outro que produz o significado de que para que serve o campo de saúde. O campo de saúde tem valor de uso, porque é este outro que dá valor de uso para ele. Não é porque nós damos valor de uso para ele. Concordo que a ciência é um elemento que agrega para nós, mas ela não é imperativa nesse território. Dou um exemplo dramático que a gente vive no campo do cuidado. E eu acompanho isso porque isso me interessa. Poderíamos dizer que diante da existência de grandes coletivos de indivíduos acometidos de tuberculose nesse país, que nós praticamente, com raras exceções, não temos nenhuma dificuldade no plano do conhecimento e no plano do manejo de certas técnicas diagnósticas e terapêuticas a dar conta da imensa maioria dos acometimentos de tuberculose pulmonar. Não teríamos nada que possa, não temos nada que pode nos impedir de gerar procedimentos diagnósticos, estadiamentos, possibilidades de intervenções em relação ao agente,
possibilidade de medir as capacidades de resistências, instituir terapias alternativas do ponto de vista da antibiótico terapia, da quimioterapia e coisa desse tipo. No entanto, quando você acompanha um coorte, como na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, um coorte de indivíduos acometidos de tuberculose, e vai acompanhando eles na inserção do cuidado, você tem, apesar de não ter nenhuma limitação no conhecimento científico, você tem fracasso terapêutico numa quantidade assustadora. E aí, quando você vai discutir com as equipes que cuidam disso, a resposta imediata deles é botar culpa no paciente. Jamais eles imaginam a possibilidade de que o mundo do processo de trabalho deles, o mundo de cuidado deles, é feito de tal maneira prisioneiro de um certo formato de saber que eles não entendem nada da obra de arte que é a vida do outro. Nada. Se você perguntar, mas quem é esse fulano que está aí no fracasso terapêutico e tal? Ele não sabe te dizer. Ele não sabe falar da vida real. Ele sabe te apontar coisinhas no protocolo. Mas ele não conhece essa obra de arte que é a vida do outro. Ora, imagina como é que você constrói agregação de saberes diferenciados entre nós, vários profissionais de saúde, numa relação de produção de cuidado equivalente com o outro, se o outro não é uma obra de arte que me interessa. Porque eu já instituí com o outro um nível tal de desigualdade que a minha relação é sobre o outro. Ele não é nada mais do que meu objeto. Então a vida dele pouco me importa. E aí o que importa é a quantidade de fracasso terapêutico que se gera. Ora, a equipe de saúde da família investe maciçamente no hiperdia. É tomada pelo hiperdia. Você fica um dia no cotidiano de uma equipe, dos agentes, dos profissionais, você vê o consumo que isso produz. E aí você fala, agora nós vamos fazer uma avaliação do impacto, da quantidade de trabalho que você põe neste programa e os resultados obtidos. E você vai se assustar, e eu vou ser pesado, da quantidade de trabalho inútil. E isso inquieta. Inquieta profundamente. O que é que nós estamos perdendo? Nós estamos perdendo tudo, do ponto de vista do cuidado. Poderia dizer que eu preenchi a planilha do hiperdia direitinho, que eu cumpri o protocolo direitinho, que eu estou medicando e diagnosticando direitinho. E aí me lembra um cirurgião americano, que eu vi ele falando isso ao vivo, e ele dizendo assim, a cirurgia que nós fizemos no coração do paciente tal, ela foi perfeita. Pena que o cara morreu. E ele publicou isso como artigo científico, da perfeição da técnica. Aí a gente fala isso, eu estou perfeito. Pena que nós estamos perdendo todos os hipertensos diabéticos. Não estou conseguindo impedir a amputação de pé. Não estou conseguindo. A amputação de pé continua sendo imperativa para uma boa parte de milhões de pessoas nesse país, mesmo que estão inscritos no hiperdia. Quem está fracassando? A forma de conformação do nosso cuidado. A maneira pela qual a gente não entendeu o que é que nós temos que manejar nesse encontro cotidiano. Que tipo de conhecimento é chave para que este cuidado no hiperdia, na tuberculose, em qualquer campo do cuidado, ele tenha correspondência da nossa capacidade de gerar bons resultados? A gente não entendeu. A gente ainda não conseguiu perceber como esta vida do outro é o elemento mais chave para poder desenhar qual é o sentido do nosso conhecimento, qual é o campo tecnológico da nossa intervenção. A gente continua numa postura imperativa, transformando diferença em desigualdade, no interior da equipe,
e da equipe em relação aos usuários. E isso se repete no processo de formação. Infelizmente, muitos dos nossos alunos, desde o primeiro minuto nos cursos, aprendem isso. Como que eles vão ser bacanas, como eles vão saber da vida do outro, como eles sabem tudo sobre o outro que o outro precisa, mesmo o outro não podendo abrir a boca para conversar com eles. E qualquer um daqui que vire paciente de uma equipe, de vocês mesmos, vocês vão ficar horrorizados com isso. Façam o exercício de serem usuários de vocês. Óbvio que eu não estou acusando vocês aqui, estou falando dos milhões de trabalhadores de saúde. Bote o trabalhador para ser usuário do seu próprio trabalho, e você vai ver que muitos vão ficar horrorizados. Porque vai começar pela seguinte questão: não fale, porque eu não estou nem tendo tempo de te escutar. O que é uma mentira. O que é uma mentira. E aí você, quando está no lugar do usuário, você fala, que horror. Só que, de repente, você está do outro lado fazendo o horror. E, infelizmente, nos nossos espaços acadêmicos, a gente ensina muitas vezes os nossos alunos a esse tipo de prática. E isso é um elemento vital, nobre, para que a gente possa enfrentar, dentro das nossas experiências, que são milhares neste país, exatamente aquelas que acumulam ao contrário. Então, isto é interessante de observar. Será que não tem em nenhum lugar, nenhuma equipe no cotidiano fazendo coisas diferentes? Felizmente, tem e muitas. Mas às custas de si mesmo. Isso que é dramático. Tem muitas equipes que são incríveis, porque elas não topam se submeter a isso. Elas estabelecem entre elas certos modos de trabalhar e vão superando essas dificuldades pela capacidade que o trabalho vivo delas lhes permite fazer isso, mesmo contra as regras. Então é possível, e eu estou dizendo isso de cátedra, né? Porque eu coordeno uma pesquisa nacional nesse país, em vários municípios, com dezenas e dezenas de pesquisadores, sobre o cotidiano da produção do cuidado, e a gente tem encontrado isso. A gente sempre tem encontrado equipes que, entre si, fazem um acordo sem pedir licença para ninguém, e fala, vamos nos articular de outro jeito? Vamos nos relacionar de outro jeito? E você passa a conhecer uma quantidade enorme destas equipes, mesmo em situações difíceis, usando um recurso que é nobre no mundo do cuidado, que é o trabalho vivo em ato de cada um, que você pode exercer sem pedir licença para ninguém. Esse trabalho do cuidador, do trabalhador de saúde, ele exerce na direção que ele quer. Ele é que decide se a vida do outro vale a pena ou não. Não tem nenhuma lei que decide isso. Quem decide ali no encontro cotidiano que a vida do outro vale a pena e é uma obra de arte, somos nós no cotidiano do cuidado. E isso você percebe em várias equipes que vão fazendo essas experiências pelo país. E é exatamente isso que a nossa pesquisa está atrás. Nos interessa patrimoniar isso no sentido do visível, no sentido do conhecer, de que as pessoas possam conhecer e saber isso. Não é só experiências exitosas, são experiências ousadas. São experiências que os coletivos de trabalhadores de diferentes profissões tomam na sua própria mão esta defesa enfática da vida do outro como a principal riqueza. E aí passam a operar mudanças na conformação do seu processo de trabalho e conseguem conversar sobre uma garrafa de água que não é uma garrafa de água. Este tipo de processo nos interessa. No grupo que eu trabalho, a gente tem feito várias abordagens já neste tipo de estudo. Estamos atualmente
fazendo uma investigação em 33 municípios do país, e tem sido muito instigante o que a gente anda encontrando, não é? E isso é vital, porque isso, de uma certa maneira, e aí eu vou encerrando, traz algo que tem que nos chamar a atenção, e que ultimamente eu tenho falado bastante com os meus alunos da graduação, com os alunos da UFRJ que eu tenho contato, e com as redes de serviço. Quando, e aí eu posso falar da minha geração, deve ter gente aqui que é contemporâneo a mim, mas eu sou antes do SUS. Então, se vocês imaginarem que eu já era profissional de saúde e não existia a mínima hipótese de imaginar o Sistema Único de Saúde, eu sou dessa época. Eu sou antes de existir saúde coletiva. Eu sou antes de existir tudo que já é dado hoje. Eu e um monte de gente. Infelizmente, alguns já foram, outros ainda estão aí. E isso é um elemento interessante, porque nós, naquele período, e por longo tempo de luta, a gente sai do governo militar, em 84, e faz uma ruptura no campo da saúde, com a tradição que era a saúde da época do governo militar. Inventar toda a formulação do Sistema Único de Saúde, que pertenceu a milhares e milhares de pessoas. Milhares. Não adianta dizer que foi um ou foi outro. Não foi um, foi nem outro. Foram milhares e milhares de pessoas que participavam como trabalhadores, como sindicalistas, como movimento social, em diferentes áreas, como intelectual, na universidade, na rede de serviço, estudantes. Estas milhares de pessoas saem da ditadura e inventam uma novidade que esse país nunca teve. A saúde é um direito de todos, um dever do Estado. A vida de qualquer um vale a pena e nós precisamos construir uma política nessa direção, que é do Sistema Único de Saúde. A gente sai e inventa algo novo na saúde. O que não ocorre nas nossas universidades. Eu tenho falado disso sistematicamente, porque isso tem sido um entrave brutal. As universidades aonde a gente trabalha como docente, aonde os alunos são formados profissionalmente, ainda é a universidade que a ditadura fabricou em 1966 nesse país. A gente não rompeu com a universidade da ditadura até hoje. A gente só faz curativos e arremedos. Isso custa. Isso custa muito. Porque a gente não consegue inventar seriamente, a não ser de modo experimental, que nem no sul da Bahia. A gente não consegue inventar seriamente uma universidade que banca que os 14 profissionais da saúde não devem entrar por um vestibular profissão, mas devem entrar por um vestibular ou pela seleção, que não é nem mais vestibular, eu sou antigo, campo. Ou seja, a gente não consegue bancar nas nossas universidades, que ainda são filhotes da ditadura, o posicionamento de romper com as escolas centradas nas profissões e com os departamentos. E a gente não consegue formar um processo ousado de fabricar os profissionais de saúde num grande território chamado campo da saúde, em que todos entrariam neste campo e teriam o primeiro ano em comum, o segundo ano em comum, muito do terceiro ano em comum, e só depois iriam para a terminalização profissional. A gente não consegue, mas o SUS precisa disso. E é muito interessante, porque a gente tem que conseguir falar disso pelo menos. Porque se a gente não fala disso, a gente acha que o SUS é que é defasado, quando na realidade defasado são as profissões e as universidades.
E isso é uma ousadia chave. Estamos diante de fazer uma grande discussão sobre a vista, dos pontos de vista sobre a formação. Não é sobre os pontos de vista da formação. Precisamos ter um posicionamento mais radical, inclusive das instituições, às quais alguns de nós pertencem, dentro do campo da ciência, como o campo da saúde coletiva, por exemplo, aonde a Abrasco pode ser uma entidade que puxe de uma maneira radical um posicionamento nessa direção. Precisamos ter uma outra possibilidade do movimento estudantil ter um posicionamento mais claro sobre isso, dos docentes ter um posicionamento mais claro sobre isso. É capaz de se ler, que nem eu tenho a paciência de ler, um congresso da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, que solta como conclusão do seu congresso um jornal de 15 páginas e não tem uma linha sobre essa discussão. Isso é lamentável, porque do meu olhar, do meu ponto de vista, da minha vista do ponto, isso para mim é um elemento central na discussão atual. E isso significa uma briga que não é pouca, que é enfrentar as profissões, enfrentar os conselhos. Apesar de eu ter algumas ressalvas, o que mais me agradou no Mais Médico foi a ousadia de enfrentar a minha categoria profissional, que nunca foi enfrentada por ninguém e que agora foi enfrentada. Então eu posso ter uma ou outra ressalva, posso ter uma ou outra discussão, mas uma coisa me agradou: os médicos mostraram o quanto eles são anti-saúde no Brasil. É isso.